Grêmio desfalcado, é verdade, mas com uma postura medrosa. Um Grêmio com muitos problemas, um Grêmio acuado, um Grêmio com medo do seu adversário. E o seu adversário, convenhamos, não era nada mais, nada menos do que um Cruzeiro, que assim como o Grêmio está voltando da Série B do Campeonato Brasileiro e tem um time muito, mas muito comum. O Cruzeiro acaba de perder para o Náutico, o Cruzeiro acaba de perder para o Corinthians sem ver a cor da bola. E esse Cruzeiro, ele vence o Grêmio e poderia ter sido muito mais do que 1-0, não fosse o Gabriel Grando, a surpresa na escalação por conta de um ato de indisciplina do goleiro Adriel. Esse é o vídeo pós-jogo de Cruzeiro 1, Grêmio 0. Nós vamos falar bastante sobre as escolhas do Renato. E agora, vamos deixar uma coisa muito clara. As escolhas do Renato, elas foram tomadas com atraso, mas eu não vou condenar o Renato. Eu não vou condenar um técnico que olha para trás. Eu vou condenar o Renato quando no final do jogo, ao invés de adiantar o Bitelo, ele recua. Isso eu condeno. Agora, eu não posso condenar um técnico que olha para trás e vê no banco de reservas jogadores como Everton Galdino, jogadores como Gustavinho. Não, eu não posso condenar um técnico que olha para trás e identifica que o grupo de jogadores não está à altura ainda de uma Série A de Campeonato Brasileiro. O time do Grêmio sem desfalques é muito bom. Agora, o time do Grêmio cheio de desfalques como está, mostra problemas muito sérios, inclusive ou especialmente em relação a grupo de jogadores. Essa foi a escalação do Grêmio que entrou em campo contra o Cruzeiro, derrota por 1-0. O Grêmio não jogou bulhufas. O Grêmio não jogou rigorosamente nada, teve uma chance com 2 minutos de jogo, um chute sem ângulo do Cristaldo, do Soares, agora não me recordo, e bem no finalzinho, depois do Cruzeiro já ter feito 1-0, teve aquela jogada que o Soares bate, o goleiro pega no rebote, o Cristaldo chuta travado e foi só. O Grêmio não teve mais absolutamente nada. Dá uma olhada no posicionamento médio do Grêmio, olha que horror. O centroavante isolado, disso aqui falamos do primeiro tempo, tá? Um primeiro tempo em que Natan, que nada lembrou aquele Natan que entrou bem contra o Santos semana passada, o Natan não conseguiu sentir o peso da bola. Na marcação, o meio-campo do Grêmio inexistiu. Só o Bitelo marca nesse meio-campo. Esse foi o posicionamento médio do Grêmio e eu mostro para vocês agora a movimentação do Bitelo, dizendo o seguinte: como eu gostaria de ter um Bitelo, aliás, um segundo Bitelo, um terceiro Bitelo. 3 seria demais, 2 tá bom já, mas 2 Bitelos no meio-campo do Grêmio. O Bitelo fez tudo no meio-campo do Grêmio. Ele foi o único que marcou, ele foi o único que conseguiu sair jogando, ele foi o único que chegou à frente com alguma coisinha de qualidade e o único que se mexeu, que se movimentou o tempo inteiro. O futebol do Grêmio contra o Cruzeiro no Independência hoje foi de uma pobreza inaceitável. O elenco que o Grêmio levou para Belo Horizonte, eu gravei vídeo nessa última semana falando sobre o elenco do Grêmio, é um elenco que não é condizente com a história do Grêmio e que não permite o torcedor do Grêmio sonhar, por exemplo, uma briga lá em cima no Campeonato Brasileiro. Eu tenho me mantido absolutamente cético em relação às condições do Grêmio no Campeonato Brasileiro, porque acho que nos falta alguma coisa, especialmente elenco. Faltam outras coisas ao Grêmio. Um treinador daqui a pouco mais perspicaz, mais rápido no raciocínio. Embora, como eu disse antes, eu não posso colocar a derrota de hoje na conta do Renato, que olhava para o banco e tinha jogadores como Everton Galdino e Gustavinho. Agora, ele poderia ter colocado o Zinho muito antes. Eu não sou um fã do Darlan, nem um pouco fã do Darlan, mas poderia ter entrado o Darlan para soltar o Bitelo, para liberar o Bitelo e aproximar o Bitelo dos homens de frente. O Bitelo fez tudo no meio-campo do Grêmio porque ele não tinha parceria. O Vina não jogou rigorosamente nada, o Cristaldo hoje esteve um pouco abaixo, o Natan foi de uma displicência constrangedora e o Lucas Silva esforçado. Até acho que o Lucas Silva, para o padrão Lucas Silva, fez um bom jogo, mas o padrão Lucas Silva não é o padrão Bitelo. A gente sabe que a exigência para os dois, que a régua para os dois
ela é um pouquinho diferente. Os números do jogo deixam muito claro isso, pessoal. O jogo foi de um time, foi do Cruzeiro. Só o Cruzeiro poderia ter vencido, só o Cruzeiro assustou. O Cruzeiro teve mais volume ofensivo, o Cruzeiro finalizou muito mais. Essa posse de bola do Grêmio que cresceu no segundo tempo é uma posse de bola enganosa, porque é uma posse de bola que aconteceu muito depois do Cruzeiro ter aberto o placar, e aí o Cruzeiro entregou a bola para o Grêmio, e ele, Cruzeiro, foi jogar num contra-ataque, e o Cruzeiro sempre esteve mais perto de fazer o seu gol do que propriamente o Grêmio, a não ser, como eu disse, depois do 1-0. Nos últimos 15 minutos de jogo, teve aquela chance do Soares que eu mencionei, e teve uma cabeçada do André, que a bola passou perto da trave. Agora, foi apenas isso. Do outro lado, um Cruzeiro que obrigou o Gabriel Grando a fazer 4 ou 5 estupendas defesas, um Cruzeiro que criou oportunidades e desperdiçou chances aos borbotões. Lembrando, é o Cruzeiro, não é o Manchester City, não é o Bayern de Munique, não é sequer um dos melhores times do Campeonato Brasileiro. Vocês não se iludam, o Cruzeiro vai brigar do meio de tabela para baixo do Campeonato Brasileiro. Eu vi o Cruzeiro contra o Corinthians, tomou uma roda. O Corinthians que já não é nada demais também. O Cruzeiro tomou uma roda, 2-0. O Cruzeiro perdeu para o Náutico na Copa do Brasil. E nós, Grêmio, conseguimos perder para esse Cruzeiro na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Então, para aquele gremista mais otimista que esperava iniciar o Campeonato Brasileiro com 7 pontos, com 9 pontos, ganhando do Santos, ganhando ou empatando com o Cruzeiro, ganhando do Cuiabá semana que vem, vamos tirar o nosso cavalinho da chuva. Já perdemos a primeira e perdemos bem antes do que gostaríamos. Quer dizer, gostaríamos não, porque não gostamos de perder nunca, mas bem antes do que muitos poderiam imaginar. O Grêmio não jogou bem, o Grêmio mereceu perder e essa derrota na segunda rodada precisa funcionar como um choque de realidade pro Grêmio e também para muitos torcedores do Grêmio que acham que achavam que poderíamos brigar lá em cima no Campeonato Brasileiro. A briga do Grêmio não é lá em cima. A briga do Grêmio é por uma rabeira de Libertadores. Um 7º, um 8º, um 6º lugar, se tudo der certo. Essa é a briga do Grêmio com o elenco atual. Se quisermos algo mais do que isso, o nosso técnico não pode olhar para trás e enxergar o Gustavinho e o Everton Galdino. Precisamos melhorar o nosso elenco. E eu tenho certeza que dentro do Grêmio as pessoas concordam com isso.